Olha, eu falei para vocês antes, da nossa música ao vivo, que hoje nós vamos falar sobre esse um ano, completado da morte do sargento Julián Ricardo. Ele foi assassinado a tiros pelo capitão Francisco Laroca e pelo cabo Fabiano Riso, dentro de um batalhão da Polícia Militar em São Paulo. Nossa equipe está agora na casa da família do sargento Julián. Só que antes de falar ao vivo com a família, com a Márcia Maria, eu quero agora que você, junto comigo, relembre como foi esse crime. Há um ano, em uma reportagem especial produzida pelo jornalismo da Record. Uma emergência na rede da Polícia Militar. Não, que entrega de pouso pro lado, Lucas. Levanta pra mim. Um sargento baleado dentro de um batalhão. Tudo sendo registrado por uma câmera na farda de um tenente. Onde está o comando? Por aqui? Aqui? Isso, direto. Onde está o comando? Nessa? Nessa? O atirador, o capitão Francisco Laroca Júnior. O oficial que grava a ocorrência dá um aviso. Está gravando, comando. O capitão Laroca está acompanhado do motorista dele, o cabo Fabiano Riso, e dá a versão do que teria acontecido no local. Chamei o Riso para ver testemunha, falou, só para eu não vou exagerar com o cara, para não alegar perseguição, alguma coisa nesse sentido. O cara me saca uma arma debaixo do bagulho por mim. Mas quando o tenente que atendeu a ocorrência chega ao alojamento, o capitão Laroca está sozinho com o corpo. Quando eu cheguei aqui, Repare, ele usa uma luva cirúrgica, que aparentemente está limpa. Entre as mãos do sargento Julián, a arma que teria sido usada contra o capitão. A cena do crime é alterada com a retirada da arma. O tenente pega o revólver. Cerca de 15 minutos depois, o corpo do sargento é colocado no chão. Um policial tenta uma reanimação. Mas o laudo do IML constatou que Julián morreu na hora, com tiros no tórax e pescoço. O perito, contratado pela família, questionou o procedimento adotado pela Polícia Militar. A Polícia Militar tem que preservar, tem que isolar a cena do crime. Nenhum policial militar pode entrar, nenhum policial militar pode mexer no cadáver. Do momento que um policial militar, ele não cumpre, nesse caso, o POP da Polícia Militar, certo? Ele está infringindo o POP. Mas se ele mexer no cadáver, se ele mexer nos vestígios, nós temos outro assunto e outro crime, que é fraude processual. Em depoimento à corregedoria da PM, o capitão Laroca contou que, ao saber que o sargento Julián Ricardo da Silva havia gritado e sido agressivo com colegas do quartel, foi até o alojamento com o motorista dele. Lá encontrou o sargento deitado na cama. Segundo a versão do capitão, ele teria perguntado ao sargento se estava tudo bem e foi xingado pelo PM. Em seguida, o capitão conta que o sargento sacou um revólver calibre 32 e apertou o gatilho 2 vezes, mas que a arma falhou. O capitão disse que, neste momento, sacou a pistola e atirou no sargento. Ele estava de pernas cruzadas, né? Ele estava deitado, de pernas cruzadas. Então, aí que eu te pergunto, é uma posição típica de um atirador? Uma pessoa, policial militar, sargento, preparado, ele não saberia que, se ele apontar uma arma para um capitão da Polícia Militar, ele não estaria assinando embaixo a própria morte? A perícia revelou que o revólver que estava na mão do sargento Julián não funcionava. Uma outra descoberta também levantou suspeita. Coincidência ou não, a arma está registrada em nome de um aposentado de 81 anos, morador da região de Araraquara, cidade natal do capitão Laroca. E mais, o único celular apreendido no dia foi o do sargento morto, aqui no batalhão. Os aparelhos do capitão e do cabo só foram requisitados pela corregedoria da corporação 10 dias depois. Familiares e amigos do sargento Julián contestam a versão do capitão. Dizem que o sargento estaria deitado quando foi baleado. Nos laudos do IML, os legistas apontam que as lesões sugerem tiros diagonais ao corpo, que bate com a versão dos parentes de Julián. Se tivesse sido uma troca de tiro,
os tiros teriam pegado reto, né? Pegaram lateral. O questionamento da família é mais uma razão que sustenta a ouvidoria no sentido de que precisa ser feita uma apuração muito bem feita para que a gente consiga dar as respostas que a família precisa e a sociedade também precisa. Esse homem que não quer mostrar o rosto era próximo ao sargento Julián. Ele diz que o militar estava sendo perseguido, tudo por causa de uma operação que o sargento participou para apreender máquinas caça-níqueis. Julián revelou para ele que o local teria a proteção de policiais para poder funcionar. A preocupação do risco que ele estava correndo por causa dessa apreensão que ele me falou os nomes, ele me relatou que quando ele falou peixe grande, gente grande, eram oficiais que iriam persegui-lo. Não houve resposta da polícia militar para essa suspeita. Todas as imagens gravadas pelos policiais podem ser acionadas pelo Centro de Operações da PM. Elas deveriam garantir os direitos do cidadão e dos próprios policiais militares. Mas descobrimos que o sistema permite editar e apagar as imagens. As cenas gravadas pela câmera da farda do tenente que atendeu a ocorrência foram enviadas para a Corregedoria da Polícia Militar, que apura o caso. Mas o vídeo anexado na investigação não estava completo, foi fragmentado. Quando o tenente entra no alojamento, o relógio da câmera marca 1h23 da tarde. O primeiro trecho da gravação termina 7 minutos depois. A continuação do vídeo recomeça 1h37 da tarde. O que foi feito com os 7 minutos que faltam da gravação? O que teria ocorrido dentro do alojamento neste intervalo de tempo? Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que o caso segue sendo investigado. Atualmente, o policial envolvido na ocorrência está afastado para tratamento de saúde. Sobre a suspeita de que as imagens do dia do crime foram adulteradas, a Secretaria disse que não é possível modificar o arquivo original das câmeras. Edições só podem ser feitas por administradores em casos justificados e todas elas são rastreáveis. Sempre que há edição nas imagens das câmeras, é gerado um novo arquivo, preservando o original integralmente. Mas a Secretaria de Segurança Pública não explicou onde estão os 7 minutos que faltam da gravação da ocorrência. Tivemos acesso ao videoaula que orienta a Polícia Militar de São Paulo sobre o sistema das câmeras corporais. Na tela aparecem as funções que possibilitam a manipulação das imagens. Esse especialista que participou da implantação do equipamento reconhece que o sistema é falho. O policial, dentro das permissões que o sistema permite, ele consegue manipular tudo. Ele consegue alterar aquilo que era para ser íntegro. Este outro vídeo mostra que é possível alterar data e hora de uma operação ou ocorrência. A permissão para a edição ou exclusão das gravações, segundo este especialista, prejudica o uso das imagens como prova judicial. Você quebra a confiabilidade dessa imagem, então não tem a menor condição de você usar um tipo de imagem adulterada, né? Ela precisa passar por uma perícia, ela precisa ser avaliada, então não teria condições. A Polícia de São Paulo usa o sistema desde 2020. Tem hoje 10 mil câmeras corporais para 80 mil policiais. Dos 135 batalhões do estado de São Paulo, 62 usam o equipamento. Em nota, a empresa que forneceu o sistema para a PM disse que cumpre todos os requisitos legais de países onde atua, mas não respondeu aos nossos questionamentos sobre a possibilidade de adulteração das imagens. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que adotou as mesmas câmeras da Polícia de São Paulo, tem uma recomendação clara para o uso do sistema. É proibida a adulteração, edição e cópia, e pede que seja incluída uma proteção contra a alteração dos dados antes das imagens serem baixadas. Apesar da Secretaria de Segurança Pública afirmar que o capitão Laroca está afastado para tratamento de saúde, existe uma publicação no Diário Oficial do dia 2 de junho que diz que ele foi transferido de setor para o Comando de Policiamento da capital.
Pedimos entrevista com o capitão Laroca e com o sargento Riso, mas eles não quiseram gravar. Procuramos a defesa dos policiais, que também não se manifestou. A advogada que representa a família do sargento Julián considera um risco o fato dos 2 militares estarem soltos. Poderia ter sido tomada uma atitude diferente, com uma prisão em flagrante, porque no direito militar é comum que isso aconteça. O fato de o Laroca e o Riso ainda estarem soltos faz com que a família viva com medo, né, do que possa acontecer com eles também. A gente fica com medo deles, sim. Enquanto a morte do sargento segue sem solução, a mãe de Julián tem uma certeza. Ele era muito bom, trabalhador e honesto, não gostava de coisa errada. E por isso ele não gostava de coisa errada que ele morreu, né? Olha, lembrando que quando a reportagem foi produzida, né, o capitão Laroca ainda estava afastado, mas depois ele já voltou ativamente às funções dele na Polícia Militar. Agora eu vou direto com a Márcia Maria, que está na casa da família do Julián, hoje exatos 12 meses que tudo isso aconteceu, tá? A Márcia Maria está aí para ouvir os familiares, a irmã, imagino também que a dona Olga. Márcia, um ano depois, eu imagino que essa família ainda não tem a resposta que tanto procura, né, Márcia? Exatamente, viu, Valentim? Aliás, eu estou com a mãe do Julián, a dona Olga, a filha dela, a Rosimeire, e a Daiane, também irmã do saudoso sargento Julián. Todas elas estão com a camisa, com a foto dele estampada aí no peito. Olha só, elas que lutam por justiça, elas que enfrentam esse sentimento de frustração e impunidade, porque, como a gente acabou de acompanhar na reportagem, né, Valentim, há muitas evidências aí de um crime premeditado. E até o momento, o capitão Laroca não sofreu nenhuma punição e segue trabalhando normalmente. Segundo a Daiane, as investigações ainda seguem a passos lentos. Mas, primeiramente, eu vou conversar com a dona Olga que se mantém de pé pela sua própria fé, né, dona Olga? Como que é para a senhora passar um ano sem nenhuma resposta, sem nenhuma punição para esses autores? Isso que é o difícil. Que quando dá tudo certo, a resposta, que a gente tem a resposta, mas o duro é que ele continua, o capitão Lorota continua trabalhando e nós fica aqui da moda, só esperando, né? Que é difícil. E ele era uma pessoa boa, sabe? Ele era correto, muito trabalhador, cuidava dos interesses dele direitinho, estudioso. Como é que está o seu coração de mãe até hoje, sem nenhuma resposta da justiça? Não, eu quase não durmo de noite. Porque de dia a gente está trabalhando, né? Mas de noite eu deito, o sono não vem, só pensando. É triste demais. Mas eu entreguei nas mãos de Deus. Deus vai ver o que pode fazer com essa pessoa que fez essa ruindade com meu filho. Que dá na mão de Deus, essa pessoa. Olha só, dona Olga completamente emocionada, é impossível conter as lágrimas. Eu vou conversar aqui com a Rosimeire, que também está muito emocionada, porque não é fácil aceitar essa situação, a forma como o sargento Julián foi morto, né? Não é fácil, porque nós, quando ele foi trabalhar em São Paulo, a gente tinha muito medo dele com as ocorrências. Nunca, no nosso pensamento, ia acontecer uma tragédia como aconteceu. Ele ser morto dentro de um batalhão da polícia. Pessoas que nós achávamos que estavam para defender o próximo, no entanto, tirou a vida de uma pessoa que, para nós, era muito importante, era uma pessoa querida, era uma pessoa íntegra naquilo que ele fazia. E a gente espera que a verdade venha à tona, que realmente tudo o que aconteceu seja esclarecido. Porque até agora estão investigando, mas para nós não foi passado nenhuma versão verdadeira do que realmente aconteceu. É isso que a gente quer. Realmente, o que aconteceu
naquele dia, naquele momento, com uma pessoa que para nós era o nosso tudo também. Tá aí o relato da Rosimeire, a Daiane também está aqui ao lado da irmã e da mãe. Como a família, então, tem lidado com a ausência do sargento Julián, ele que também era o braço direito da família, e até hoje não tem um posicionamento da justiça, Daiane? É muito difícil, porque ele era, sim, o braço direito da família. Então, é uma injustiça muito grande. A gente convive com uma tristeza, com uma revolta muito grande, principalmente pelo capitão estar trabalhando. E ainda que a gente ficou sabendo, ele ainda está no topo ainda, está no comando do policiamento da capital. Ou seja, nenhuma punição e, além de tudo, está no comando. Uma pessoa da índole dele, está no alto, no poder. A gente espera justiça. Não pode ficar assim. Tem que ter justiça. Tem que vir a punição para ele, porque senão vai ter um próximo ou um próximo. Principalmente porque ele está no comando, no comando agora do policiamento. Vocês ainda mantêm esperança em um avanço nas investigações e possíveis punições para os responsáveis pela morte? Você havia dito, inclusive, que o andamento nas investigações ainda está muito a passos lentos, né? Sim, a gente tem muita fé que vai vir as punições, porque o Deus que nós servimos é maior. E o justo será justificado. E o Julián era justo. E ele vai ser justificado. Tá aí, Valentim. Essa família que luta por justiça, essa família unida que quer esclarecer esse crime. O que realmente aconteceu com o sargento Julián. Por que ele foi assassinado? E por que hoje a família chora pela morte dele, pela ausência dele? E o que todas querem aqui, Valentim, justiça. E é com esse olhar aqui do Julián, esse olhar de um homem íntegro e idôneo, é com essa imagem é que a família espera que algo seja feito. Não só algo divino, mas que a justiça da terra também seja feita. É com você. Olha, Márcia Maria, deu um abraço nas irmãs, deu um abraço na dona Olga, a Record, que é muito grata à memória do nosso querido Julián, que sempre foi um grande parceiro nosso aqui. A gente conhecia o Julián pessoalmente, uma pessoa que a gente tinha contato aí direto nas ocorrências policiais em Franca e toda a região, fazendo um trabalho espetacular. E eu acho que pelo fato, né, claro que a família também, a polícia acompanha o detalhe, a gente cobra aqui essa investigação, mas o Julián, por ser honesto demais, por ser uma pessoa diferente das outras, infelizmente, ele acabou cruzando o caminho de pessoas não tão boas assim, lá em São Paulo, e acabou custando a vida dele dessa forma com que foi, né? E a gente está cobrando aqui para que, pelo menos, essa família, essa mãe e essas irmãs, tenham aí essa dor amenizada com a punição dos responsáveis por esse crime, né? Pelo menos. Dona Olga, um abraço na senhora, um abraço nas irmãs. Muito obrigado aí, Márcia Maria, pelas imagens ao vivo, conversar com essa família. E, claro, a gente vai continuar em respeito à memória do Julián, cobrando por uma resposta o quanto antes. 1 ano, 2 anos, 10 anos, não importa. A gente vai continuar aqui fazendo a nossa função de jornalistas, cobrando por uma resposta para esse crime que até agora não tem uma resposta para a sociedade depois de tudo acontecer, né? Nossos sentimentos dessa família, uma perda muito grande, aí, não só para a Polícia Militar, mas para todos os amigos e parentes do Julián.